Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fiel, o Senhor nos sustém, o Senhor é sempre aquele que a palavra diz que Ele é a nossa pedra de escape, Ele nos concede refrigério, Ele é o Shalom, é a paz. Através dele alcançaremos o Shabat nas regiões celestiais, aonde assim se encontrará o repouso no Senhor, aqueles que aqui dia após dia perseverarem segundo o bom ânimo que Ele nos concede. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso vós já tendes vencido os filhos da iniquidade, os falsos profetas, o anticristo. Quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade? A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aquele que não pratica é meramente ouvinte, ilude-se a si mesmo. Aonde devemos ser ouvintes e praticantes, sempre na perseverança, porque é justamente a prática daquilo que Ele está a nos instruir que nos faz manter na fé. A fé sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas da palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, o Verbo que era Deus, e Deus o enviou e fez carne, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, aquele que tudo opera e executa, aquele que a família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Maria disse ali na transformação da água do vinho, onde ele disse mulher, que é quando ela disse que o vinho deles acabou, e ele disse: ainda não é chegada a minha hora, mulher, que tenho contigo? E ela disse: fazei tudo o que ele disser. Assim, todo aquele que deposita confiança naquele que passou pela morte de cruz no Monte das Arábias, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, o Pai o justificou, todo aquele que confessa que era do início e o Pai o enviou, o Verbo que se fez carne, passou por morte de cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, vive, reina e governa. Todo aquele que assim perseverar será salvo no último dia, naquele grande dia que se aproxima depressa, onde somente o Pai sabe. Ele mesmo disse: não vos compete saber as datas, é exclusividade do meu Pai, nem o Filho nem os anjos. Sabemos que Ele está preparando o povo unido num só batismo com fogo, num só coração, num só Espírito, para vir buscar um povo eleito, um povo bem disposto, unido, segundo a mentalidade em Cristo, o coração sendo purificado e santificados, limpos de coração, herdarão o reino dos céus. Assim como nada que seja segundo as doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, tudo aquilo que é de elementos meramente humano é impossível de os justificar, e ainda traz a ira para si por não dar liberdade ao Espírito. A palavra diz: a uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não dá lugar para aquele que podia os transformar, onde há o Espírito, há a liberdade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, usando sempre aquilo que, tanto individualmente como mutualmente, para o corpo de Cristo, que a noiva suba adornada, somente aquilo que é para edificação pessoal, como mutualmente. A palavra diz: exortando no dia chamado hoje, porque aquele que exorta, ele é aquele que está com a verdade, é aquele que fala em espírito, porque é a exortação franca e sincera, através dos açoites, que se há correção,
E a palavra diz que o Pai não poupou nem mesmo o seu Filho, que foi castigado pelo castigo dos homens, sendo o elo da perfeição. Aquele que é filho por adoção em Cristo Jesus ama a correção, assim como o Pai ama exortar os que são feitos filhos por Jesus por adoção. Por isso, aqueles que têm sabedoria amam a exortação e mais sábio ainda se torna. Mas aqueles que rejeitam, a palavra diz, exorta um tolo e ganha-se um inimigo. Por isso não desperdiceis a vossa sabedoria com aqueles que não queiram saber da verdade. Antes orai para que venham ter o coração arrependido para receber a boa semente. Assim como a palavra diz que alguns que conheceram plenamente a verdade retrocederam, a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvireis, porque o Senhor os galardoou segundo as muitas iniquidades, e ainda que digam, Senhor, mas anunciei o vosso evangelho, em seu nome fiz curas e sinais, ele dirá, malditos, apartai-vos para o fogo eterno, não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.